Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me segue ainda, já aproveita e já se inscreva para você não perder nenhum vídeo que tiver aqui no canal. Então, bora lá. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina, produzindo empadinhas para vender. E eu vou mostrar para vocês como é que é e espero que vocês gostem. Então, bora lá. Então, eu já tinha o recheio pronto, tá? Então, a gente começa bem cedo para poder fazer as empadinhas, porque a gente gosta de fazer tudo no mesmo dia, para poder vender tudo fresquinho, para não ocorrer o risco de vender alguma coisa estragada. Então, a gente começa a nossa produção bem cedo. Então, como eu disse, o recheio já estava pronto, então agora eu estou produzindo a massa. A massa basicamente é farinha e manteiga. Então, daí você vai mexer com a margarina e a farinha de trigo até dar aquele ponto que não gruda mais na mão. Ela fica bem firme e não gruda mais na mão. Então, daí você vai misturando, misturando, misturando até dar o ponto. Como eu disse pra vocês, a gente faz empadinhas, mas a gente não faz o mês todo, tá? Antes, quando eu fazia faculdade, a gente fazia pelo menos uma vez na semana, mas a gente vendia todos os dias outras coisas, pão caseiro, bolo, doce. Agora a gente só tá fazendo a empadinha e de vez em quando a gente faz o pão caseiro, mas a gente não faz direto. A gente prefere fazer um dia só do mês, a gente de preferência antes do pagamento, porque normalmente a gente vende fiado para alguns clientes que pagam certinho, né? E daí a gente vende fiado e daí antes do pagamento a gente vende e quando o pessoal recebe a gente passa para poder receber. Então a gente prefere fazer assim do que a gente tá vendendo toda semana. E daí a gente tava pegando muito fiado, tudo. Então a gente preferiu fazer assim e tá dando muito certo. E daí a gente produz muitas empadinhas, como a gente produz só um dia. Então, ó, gente, esse é o ponto aqui da massa que eu falei pra vocês. É uma massa bem firme e não gruda na mão, tá? Não tem segredo, é só a margarina e a farinha de trigo. A gente testou todas as marcas de margarina e a que a gente achou melhor foi dessa da Claibon, que é acho que da Perdigão. É muito boa para poder fazer. E daí você não precisa colocar sal nem nada, porque como a margarina já tem sal, né? Então daí é só a farinha mesmo e a margarina. Esses são os ingredientes para fazer a massa, tá? Então daí, gente, voltando ao assunto. Então, como a gente só faz essa produção durante um dia só do mês, então a gente faz em grande quantidade. Então, a gente vende bastante, tipo, 200 e poucas, às vezes quase 300 empadinhas. Então, é bem cansativo. Então, pra gente dar conta de fazer tudo isso, a gente precisa começar muito cedo pra gente poder dar conta. Então, daí a gente faz a massa, já faz uma fornada de empadinha. Na nossa bandeja cabe 40 empadinhas. E daí a gente coloca pra assar, enquanto tá assando uma, a gente já tem que produzir mais 40, pra quando terminar de assar, a gente já colocar outra. Então, tirando uma assadeira e já colocando outra pra poder dar conta da gente assar tudo no mesmo dia, pra poder a gente sair pra vender. E daí pra produzir não tem muito segredo, a gente usa essas forminhas é tipo marmitex, mas é a forminha de empadinha mesmo, sabe? E daí a gente coloca uma quantidade de massa, coloca o recheio. O nosso recheio a gente coloca azeitona, palmito e o frango desfiado. E daí o recheio é a gosto, né? E o tempero também do recheio é a gosto. Então daí a gente faz esse processo, coloca o recheio e depois a gente vem com uma outra quantidade de massa. Normalmente a gente abre no rolo, não pode ser muito grossa, pra gente fazer a tampa. Então, eu tô colocando aqui os recheios, vocês estão vendo, e a minha mãe tá lá atrás, ela já tá abrindo no rolo e colocando a parte de cima da massa pra poder fazer a tampinha. Daí, depois você vai modelando e daí, pra finalizar, a gente passa uma gema por cima e depois vem com a faca fazendo uns riscos, assim, sabe? Pra poder dar, assim, um detalhe. Depois eu vou mostrar pra vocês no final como é que fica. Aí depois de fazer o processo de passar a gema e cortando com a faca, aí é só colocar pra assar e quando ela tiver douradinha, é só tirar e já tá pronto. Aí com elas assadas, aí é só a gente tira da forminha
deixa elas esfriarem para depois a gente colocar nas bandejinhas e embalar, passar o plástico filme pra gente poder embalar. E daí, as empadinhas, gente, a gente vende R$3,50 a unidade, tá? A gente vende super bem. Dá um pouquinho de trabalho, mas o lucro é muito bom. E aqui na minha cidade, nossa, a gente vende demais essa empadinha. Às vezes a gente fica um tempo sem fazer e a gente vê o pessoal na rua, eles sempre cobram a gente. Então, quem aí quer fazer uma rendinha extra, super indico, não fica muito caro pra fazer e dá um lucro muito bom.